Olá, eu sou o Bruno Custódio, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Esse é o nosso primeiro vídeo estruturado, pensado aqui para o YouTube. Estamos aqui nos nossos estúdios, eu e o meu parceiro, o Paulo Porto, que é responsável por todo esse cenário e pela gravação desse vídeo aqui com vocês. O objetivo aqui do meu canal é nós falarmos sobre desenvolvimento humano, espiritualidade e maturidade para comportamento, para ajustarmos o nosso comportamento, ajustarmos a nossa mentalidade, a nossa espiritualidade e fé para enfrentarmos a vida, enfrentarmos os dias difíceis, enfrentarmos os dilemas que todos nós enfrentamos. Bom, da onde surgiu tudo isso, essa ideia de criar esse canal aqui para o YouTube? A partir de experiências que eu enfrentei e também ao enfrentar algumas crises, algumas dificuldades, percebi que outros ao meu lado enfrentavam as mesmas situações. E assim como eu, também tinham muita dificuldade em ter uma mentalidade forte, em manter a espiritualidade, a fé ativa para encarar as dificuldades. A partir daí, então, com o meu próprio desenvolvimento, hoje eu ajudo pessoas para que elas possam se desenvolver também, para que elas possam encontrar um caminho de maturidade, encontrar um caminho de fé, encontrar um caminho que ajuste o comportamento para que diante de qualquer situação que elas enfrentem, elas não venham perder toda a sua estrutura emocional, a sua estrutura de fé, a sua estrutura mental. Bom, diante de tudo isso, eu também sou idealizador do Método Vice. O Método Vice nasceu de uma crise. O Método Vice, ele nasceu da minha própria experiência, daquilo que eu disse aqui, a partir de uma situação que aconteceu comigo, a partir de uma situação que eu enfrentei e que dali veio um grande caos, passei por uma situação de um grande caos e ao viver isso, ao vencer essa situação, o Método Vice nasceu. O Método Vice nasceu de dentro da alma, nasceu do coração, nasceu de algo que ajustou minha casa, minha família, o meu próprio comportamento e todas essas estruturas. E hoje o Método Vice, ele ajuda pessoas a encontrar um caminho onde elas possam também passar por um período de transformação, passar por algo que impacte a vida delas, para que elas encarem todos os seus dilemas, todos os seus padrões, conscientes, inconscientes, as suas crenças, elas ressignifiquem isso e possam dar um próximo passo. Eu tenho aqui comigo para apresentar para vocês já nesse vídeo o livro que nasceu do Método Vice, que é Depois da Crise, Renascimento, que conta um pouquinho da minha história, que conta um pouco dessa jornada de transformação que eu passei, que eu enfrentei e venci essa jornada, e daí também conta um pouco da origem do Método Vice, toda a estrutura que foi criada para o desenvolvimento do Método Vice, para que hoje ele pudesse ajudar pessoas, assim como eu fui no primeiro momento impactado por ele, algo que nasceu de dentro de mim mesmo. Então esse canal, ele tem esse objetivo. O objetivo de alinharmos essas coisas, o objetivo de juntos aqui possamos construir um caminho, possamos construir uma relação de troca onde nós venhamos trazer conteúdo para treinar, para desenvolver, para amadurecer, para realmente alinharmos os nossos passos para vivermos uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Porque a partir do desenvolvimento humano, o que melhora na sua vida? A primeira coisa que melhora na sua vida é a qualidade interior. Porque tem uma frase que eu digo, antes de você melhorar por fora, você precisa ser transformado por dentro. Antes da sua vida financeira melhorar, antes do seu relacionamento melhorar, antes da sua relação familiar melhorar, você precisa melhorar por dentro. As suas estruturas emocionais, os seus sentimentos, a origem dos seus comportamentos, aquilo que faz com que você tome decisões, aquilo que faz com que você tenha determinadas atitudes em alguns momentos na sua vida, você ajusta isso primeiro para que depois você possa ter uma qualidade de vida melhor por fora. Então, antes de você mudar qualquer coisa por fora, você precisa mudar por dentro. Você precisa resolver a sua crise por dentro. Eu quero falar um pouquinho com você agora dessa crise. O que realmente deu origem para tudo isso? Essa situação difícil que eu enfrentei, essa situação complicada e que me trouxe para essa jornada de transformação. Bom, eu venho do mercado financeiro, a minha origem profissional é do mercado financeiro, trabalhei até os meus 29, 30 anos praticamente no mercado financeiro, iniciei aos 18 anos,
Em 2018, eu comecei um negócio, comecei um escritório como correspondente bancário, produtos de investimentos e diversos outros produtos no mercado financeiro. Mas em 2024, a partir de uma operação, de algo que fugiu dos nossos controles, de que nós não tínhamos toda a estrutura e a diligência para poder evitar, uma situação aconteceu. E a partir dessa situação, um prejuízo financeiro foi levado para um cliente no valor de R$1 milhão e de uma hora para outra, de um dia para o outro, eu estava envolvido numa situação em que eu era corresponsável e eu precisava resolver essa situação. Essa situação começou com um problema financeiro, mas a partir disso, outras crises começaram. Uma crise emocional, uma crise interna, que depois virou uma crise familiar, que virou uma crise nos negócios, porque por causa dessa crise o nosso negócio entrou em colapso, nós não conseguíamos mais desenvolver, nós não conseguíamos mais criar, nós não conseguíamos mais prospectar, nós não conseguíamos mais manter a agenda profissional e isso atrapalhou no meu casamento, na relação com as minhas filhas. Eu digo que a partir de uma crise que começou de uma operação no mercado financeiro, eu vivi um caos em todas as áreas da minha vida. Porque tudo foi desmoronando. Eu fui perdendo o controle e não conseguia organizar as coisas. A partir de uma crise financeira, a partir de uma crise de uma operação no mercado financeiro, eu vivi um caos em todas as outras áreas da minha vida e eu não conseguia encontrar um caminho para resolver isso. Eu não conseguia encontrar um caminho para conseguir organizar as coisas. Porque você pode estar passando por uma crise. E você pode responder para você isso que eu vivi também. Quando você vive uma crise e você não tem estrutura emocional, você não se prepara para aquela crise, é muito difícil você conseguir organizar as outras áreas. A família, ela começa a ficar em segundo plano, a relação com os filhos começa a ficar em segundo plano, a sua própria vida, a sua rotina, as tarefas básicas do dia a dia, elas começam a ficar em segundo plano. Então eu vivi isso, eu não tinha estrutura, eu não tinha as ferramentas. Para resolver um problema de R$1 milhão, eu comecei a destruir toda a minha rotina, todos os meus afazeres, as minhas tarefas diárias, o cuidado com a minha casa, a atenção que eu dava para minha casa, tudo isso foi ficando em segundo plano e virou um grande caos, virou uma grande crise. E quando eu me vi, eu já não tinha mais forças. Eu desejei a morte diversas vezes. Todos os dias eu acordava com aquele sentimento de destruição dentro da minha casa. Todos os dias eu acordava com o meu celular tocando, era uma cobrança, era alguém pedindo esclarecimento sobre como resolver aquele problema que estava do lado de fora. Mas eu também olhava para minha família, eu olhava para minha esposa, eu olhava para as minhas filhas e eu também via uma cobrança delas para que o Bruno Custódio, que sempre manteve as coisas em ordem, pudesse voltar, colocar os pés no chão de novo dentro de casa para não perder a família. Eu não tinha ferramenta para resolver isso. E eu tenho certeza que você também, que está aqui assistindo, vou trazer na memória um momento difícil que você enfrentou, você também pode testemunhar como é difícil você conseguir manter as coisas organizadas. Como é difícil você separar o que é problema de dinheiro, o que é problema emocional, o que é um problema profissional, o que é um problema familiar. E se nós não cuidamos, tudo vira um grande caos. As coisas caem tudo dentro de uma única caixa e se nós não temos as ferramentas certas, a gente perde o controle de tudo. Como eu disse, muitas vezes acordei desejando não estar vivo. Muitas vezes eu pensei sim em tirar a minha própria vida ou em fugir de toda aquela situação, abandonar tudo, porque eu não via um caminho. Mas um dia, não me lembro exatamente como, mas por uma inspiração eu pensei e eu conversei com a minha esposa e eu disse, eu preciso buscar ajuda para o meu desenvolvimento como pessoa. Porque o problema do dinheiro, ele está difícil de ser resolvido, mas aos poucos as coisas estavam caminhando e uma luz no fim do túnel começou a surgir. Mas por dentro eu estava quebrado. E se eu não resolvesse aquilo, a menor faísca, a menor luz, a luz mais distante que eu visse para poder resolver o problema, eu não ia conseguir dar gás para aquela luz. Eu não ia conseguir fazer com que aquela pequena esperança pudesse crescer.
pudesse realmente se tornar algo que trouxesse a solução para o problema, porque eu não tinha emocional, eu não tinha estrutura para manter aquilo, para continuar evoluindo, para colocar as tarefas em dia, para continuar fazendo com que o meu negócio trouxesse a provisão para minha casa e trouxesse também a provisão para resolver esse grande problema que nós estávamos enfrentando. Então, a partir de uma inspiração, eu disse para minha esposa, eu preciso buscar o desenvolvimento. Eu preciso buscar entender por que eu não estou conseguindo sair de dentro desse caos. Porque já não era mais um problema apenas de dinheiro, era algo que estava me incomodando muito internamente. A minha mente, ela já estava numa situação onde eu estava muito cansado de tudo aquilo que eu estava sentindo e de todas as emoções, daquela aflição e daquela angústia que acordava comigo todos os dias. E a partir daí, eu fui buscar o desenvolvimento humano. Eu fui buscar ajuda com uma terapeuta que, a partir de algumas conversas, ela já foi me ajudando a entender os meus sentimentos. Ela foi me ajudando a entender as minhas emoções e por que eu estava me comportando daquela forma. Eu me lembro que logo na primeira sessão, eu já saí de lá com uma leveza muito grande, porque eu comecei a entender algumas coisas. E as semanas foram se passando, os meses foram se passando e eu fui me desenvolvendo cada vez mais. E eu fui me entendendo cada vez mais. E ao me entender, eu descobri algo que foi ainda muito maior. Que no primeiro momento me trouxe muito medo, eu fiquei muito assustado com aquilo que eu percebi, mas que depois de passar esse primeiro impacto, foi algo que transformou a minha vida. E o que eu descobri quando eu comecei a entender melhor as minhas emoções, a minha mente e aquilo que dava origem para o meu comportamento? Eu descobri que o caos financeiro que eu vivi, eu descobri que o caos profissional que eu vivi, ele não era a origem das coisas. O que manifestou esse problema financeiro e profissional era um caos que estava dentro de mim. Padrões no meu próprio comportamento que mais cedo ou mais tarde eles iriam manifestar um grande problema. E esse grande problema foi manifestado em primeiro momento na operação, no mercado financeiro, que era um problema de dinheiro, um problema profissional ao mesmo tempo. Mas esse caos estava dentro de mim. Ao me desenvolver, eu percebi que eu era responsável por tudo aquilo que estava acontecendo. E muitas vezes eu dava desculpa dizendo que eu não tinha como prever, as pessoas que eu andava eram pessoas responsáveis por aquilo. Eu fui apenas um intermediário. Eu fui uma pessoa apenas que conectou alguém que tinha uma oportunidade com uma outra pessoa que tinha uma necessidade. Eu não tinha culpa. Muitas vezes eu trazia isso como resposta, tentando encontrar alívio para aquilo que eu estava enfrentando. Mas, na verdade, quando eu me deparei e eu consegui organizar os meus próprios sentimentos, eu entendi que o caos estava dentro de mim. As companhias, as decisões, não conseguir fazer uma gestão correta e conseguir observar todos os riscos envolvidos era parte de um padrão comportamental. Então, aquilo se desenvolveu numa grande crise e num grande caos. E a partir daí, a minha vida começou a ser transformada. Foi a partir desse momento que eu comecei a organizar as coisas cada coisa no seu lugar, dentro de caixas específicas, e a minha vida começou a ser transformada. Eu entendi que eu precisava organizar o caos dentro de mim. E quando eu consegui entender isso, portas extraordinárias se abriram na minha vida. A partir do momento que eu organizei as minhas emoções, que eu organizei a minha fé, que eu organizei a minha espiritualidade, que eu comecei a lidar de forma madura e assumindo responsabilidades, a crise foi passando. O problema, que começou com um problema de mais de R$1 milhão, ele foi resolvido, porque eu entendi que eu tinha capacidade para gerar riquezas ainda maiores. Uma frase que eu ouvi de uma pessoa que para mim hoje é uma referência, que é o Thiago Brunet, no momento desse, onde eu estava entendendo melhor quem eu era e as minhas emoções, fez com que eu tomasse muita coragem para enfrentar de forma ainda mais rápida e de forma ainda mais empolgante tudo aquilo que estava acontecendo. Foi: se você tem um problema de R$1 milhão, é porque a sua capacidade de resolver esse problema é na mesma proporção. Então, ao entender e resolver o que estava dentro de mim, eu entendi que eu tinha capacidade de resolver isso. Eu olhei para minha família e eu entendi que eu também tinha capacidade de resolver as questões familiares.
O meu casamento foi transformado. A minha relação com as minhas filhas foram transformadas. O meu negócio foi transformado. Eu comecei como correspondente bancário, um consultor de gestão empresarial. E quando eu ajustei as minhas emoções, ajustei a minha mentalidade, ajustei tudo que envolvia primeiro no meu interior, todo o resto começou a fluir. Portas se abriram, oportunidades novas surgiram, novas conexões, amizades, pessoas que me deram ideias, pessoas que me incentivaram, pessoas que me mostraram caminhos e me deram oportunidades, e toda a situação foi equalizada. E a partir daí, depois que eu sentei na cadeira, eu respirei, eu olhei em volta e eu vi que tudo estava resolvido, eu disse, agora eu preciso, a partir dessa experiência, a partir dessa vivência, ajudar outras pessoas, para que outras pessoas elas não precisem enfrentar e passar pelo que eu passei. Ou, se estiverem vivendo o caos, assim como eu vivi, elas entendam que existe uma saída. E essa saída começa em resolvendo aquilo que está dentro de nós. Repetindo a frase que eu sempre digo, antes de você mudar as coisas do lado de fora, você precisa ser transformado por dentro. Você precisa passar por uma jornada de transformação pessoal para que o caos do lado de fora ele seja resolvido. E quando eu sentei e eu entendi tudo isso, eu disse, eu vou criar algo, eu vou construir algo que eu possa ajudar pessoas. É um sonho antigo, de algo que eu sempre tive inspiração, eu sempre fui uma pessoa que gostava de ajudar o outro, sempre fui uma pessoa que a partir de operações, a partir de um atendimento, a partir de uma relação profissional, eu sempre consegui dar orientações pessoais, eu sempre tive a empatia e a partir disso eu sempre tive o desejo de ajudar outras pessoas, mas não sabia como. E nesse momento, quando eu venci o meu caos, eu disse, agora eu já posso ajudar alguém. Agora eu já posso trazer ferramentas para que outras pessoas não precisem passar pelo que eu passei. Fui estudar, fui buscar base para aquilo que eu conheci, mas agora eu precisava organizar e entender exatamente os processos que o meu cérebro foi submetido, o processo que a minha espiritualidade foi submetida, os processos que a minha fé foi submetida para que hoje eu pudesse estar aqui falando com você. E a partir disso é que o método Vice foi criado. É a partir disso que esse livro, Depois da Crise, o Renascimento, surgiu. É a partir disso que este canal surgiu para que nós pudéssemos estar aqui e trocarmos essa ideia. Pudéssemos estar aqui e trocarmos essa experiência. Então, o objetivo principal desse canal é sobre isso. A partir dessa minha experiência, a partir de entender tudo isso que eu vivi, todo esse caos que eu precisei resolver, poder compartilhar com você e dizer o seguinte, existe um caminho. E esse caminho passa pelo seu próprio desenvolvimento. É muito importante que você entenda isso. Nada vai mudar no seu casamento. Nada vai mudar no seu financeiro. Nada vai mudar na sua vida profissional se você não se desenvolver. Eu venho do mercado altamente competitivo e eu sei do que eu estou falando. As pessoas buscam a performance profissional. As pessoas buscam mostrar uma imagem de família perfeita. As pessoas buscar uma imagem de alguém bem-sucedido, mas a grande maioria dessas pessoas que estão tentando mostrar essa imagem estão quebradas. Elas não conseguem compreender as suas próprias estruturas emocionais. Elas não conseguem entender as suas próprias estruturas de fé. Eu vim desse mercado altamente competitivo e eu vivi isso também. Eu convivi com pessoas. Por isso que eu digo, a partir dessa mudança pessoal, dessa jornada de transformação pessoal, você vai conseguir resolver todo o resto. Tudo passa pelo desenvolvimento humano. Tudo passa pelo desenvolvimento da sua própria estrutura emocional. Se você não consegue controlar as suas emoções quando você viver uma situação difícil, então você não vai conseguir resolver nada. Se você não conseguir controlar as suas atitudes, as suas reações, quando você viver algo que te confronta, quando você viver algo que dói, algo que machuca, algo que te tira da sua zona de conforto, então você não consegue resolver nada. Você precisa entender como você funciona internamente. Você precisa entender quais são os seus padrões comportamentais. Eu passei por isso. Eu precisei entender por que eu tomava determinadas decisões no momento em que algumas coisas aconteciam.
E é por repetir esse padrão de comportamento que eu vivi o caos. E por não buscar a compreensão e resolver isso, é que eu tive muita dificuldade em sair dessa situação que eu já compartilhei aqui com vocês. Então tudo passa pelo desenvolvimento humano. E é o que nós vamos falar aqui. É o que o método Vice faz e traz para as pessoas. E é o objetivo desse canal. Então, nos nossos próximos episódios, nos nossos próximos encontros, nós vamos falar mais sobre isso, sobre como estruturar a nossa emoção, a nossa fé, a nossa espiritualidade e o nosso comportamento. Fique por aqui, nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Onde você quer chegar? Eu não cheguei até aqui por sorte. Eu cheguei porque precisei me reconstruir. Eu já vivi o caos, já perdi o controle, já questionei minhas decisões, já senti o peso de uma crise que parecia não ter fim. E foi ali, quando tudo caiu, que algo dentro de mim despertou. Eu entendi que mudança não acontece fora, ela começa dentro, na forma como pensamos, sentimos e principalmente como reagimos. Eu parei de terceirizar a culpa, assumi responsabilidade, reorganizei mente, comportamento, valores e propósito. E foi assim que eu mudei a rota da minha vida. Dessa jornada nasceu algo maior do que eu, nasceu um método, não teórico, vivido. O método Vice não promete atalhos, ele entrega consciência, clareza, disciplina emocional e direção. Para quem decide parar de sobreviver e começar a viver com propósito. Eu vim, eu vi, eu venci. E agora eu estou aqui para te mostrar que você também pode.